Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa manifestar a tua graça, trazendo clareza e entendimento por meio da revelação das suas escrituras, palavra encarnada no meio do Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, nos levando assim a um lugar de plenitude. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? Como que está o coração? Meu irmão está pleno? A vida está plena? Se não, essa palavra é para você. É para mim. A minha vida ainda não encontrei a plenitude, mas creio que estou a caminho. E o texto hoje para a nossa conversa, para a nossa reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo o autor, pastor, teólogo e espiritual, homem de Deus, João. Quero ler o capítulo 10, versículo 6, a partir do verso 6, que diz assim: os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu quero repetir, uma vida plena que satisfaz, uma vida em plenitude. Irmãos, o autor do Evangelho, João, ele coloca aqui numa sequência. Jesus cura um cego de nascença, a qual os discípulos perguntavam ao próprio Jesus quem tinha pecado, ele, o pai dele ou a mãe dele, atribuindo justamente aquilo que era um conceito da Israel antiga, de que algo estivesse acontecendo conosco de muito ruim, pudesse ser pecado. Nem tudo é pecado. Jesus desmistifica isso de forma bem veemente, deixando registrado em suas escrituras. Ele cura aquele homem dizendo que era para a glória de Deus se manifestasse e também para que ele apontasse ele como sendo a luz do mundo, a luz que traz ordem ao caos, a palavra de Deus emanada ali em Gênesis 1, versículo 1. E logo depois, ali na frente, tem a festa da dedicação, que lembra justamente, e ele tem um confronto com os fariseus ali, os líderes religiosos, que lembra justamente a entrada de Judas Macabeus, devolvendo e expulsando do templo que tinha sido invadido por Antíoco, provocando assim uma grande revolução. Aquele homem, por causa da sua crença nos deuses gregos, sacrificou ali porcos e borrifou urina e sangue de porcos em todos os utensílios sagrados. Era os dominadores da Israel antiga, os Seleucidas, antes do Império Romano, trazendo bastante perturbação e bastante, até mesmo raiva. Israel, por causa da sua apostasia de fé, vinha sendo invadida por opressores, vinha sendo dominada pelos inimigos, vinha sendo conduzida por umas pessoas que não eram Deus, pela apostasia da fé. E isso já fala muito ao nosso coração. Por quê? Porque aquele cego a qual eu comecei a mencionar, ele foi expulso da sinagoga. É a mesma coisa de eu e você hoje irmos na igreja e talvez por nós falarmos de Jesus declaradamente, como o cego falou, se ele é pecador eu não sei, eu sei que eu não via, mas agora eu vejo. E é o que nós precisamos falar, fôssemos expulsos. Mediante isso eu quero trazer algumas aplicações pertinentes a esse texto. Vamos lá? Fala assim: os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Irmão, muitas vezes não, quero reformular, quero consertar. Algumas vezes nós não teremos um entendimento do que Deus está falando. Eu quero repetir, algumas vezes nós não teremos um entendimento do que Deus está falando. E tá tudo bem, irmão, tá tudo bem, minha irmã. Tá tudo bem não ter entendimento. Não seremos menos espirituais ou mais espirituais. Não. Às vezes a gente pensa, porque alguma pessoa que só fala em nome de Deus, que ela é totalmente espiritual e total... Não, irmão. Só se alcança a glória através da oração.
E muitas vezes nós não compreenderemos o que Deus está falando, por um simples motivo. Quero ler com vocês. Mateus capítulo 13, versículo 10 e 11. Ele fala: seus discípulos vieram e perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por meio de parábolas difíceis de entender? Aí então ele explicou: a vocês foi permitido entender a respeito dos mistérios. É mistério, irmão. Agora Deus só revela mistério para quem ora. Mistérios do reino dos céus, mas a outros não. Por que outros não? Deus não revela mistério para quem provoca contenda. Deus não revela mistério para fofoqueiro. Deus não revela mistério para quem vai vender a palavra. Deus não revela mistério para quem vai fazer mau uso com aquilo. Deus não vai revelar mistério para quem vai sair por aí contando os pecados dos outros para se beneficiar com isso. Deus não revela mistério, a não seja para crescimento do reino. E como que nós fazemos? O Senhor Jesus fala no versículo: por isso ele explicou, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu quero primeiro pegar essa parte. Por isso ele explicou. Não entenderam o que ele quis dizer, por isso ele explicou. Então o que devemos fazer, irmão? Continuar orando. Continue orando até entender. Senhor, eu não entendi. Eu falo muitas vezes, irmão, não consigo compreender. Senhor, me explica de uma maneira clara, a qual eu não posso. Traga uma outra forma. Muitas vezes, irmão. Muitas vezes. E eu tinha medo, sabe, de falar dessa forma com o Senhor. Eu tinha um receio, como se pudesse ofender a santidade, a divindade de Deus. Não, irmão. O Senhor conhece. Quando Ele nos chamou, Ele conhecia as nossas fraquezas, limitações. Ele sabia exatamente quem éramos. Olha, uma oração sincera, ela produz um efeito enorme no coração de Deus. Então continue orando até entender. Olha o que o próprio apóstolo João fala, só que agora na sua epístola. Na primeira epístola dele, ele tem 3 epístolas no final. Primeira epístola, essas 3 epístolas, irmãos, ela é justamente para combater a heresia, para combater os falsos ensinos. 1 João capítulo 2, versículo 27, ele diz o seguinte: mas vocês receberam o Espírito Santo, que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes a verdade, porque Ele lhe ensina todas as coisas, e Ele é a verdade, e não um mentiroso. Portanto, tal como disse, vocês devem viver e permanecer em Cristo. Uma coisa que eu peço, irmão, justamente é uma relação de intimidade com o Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque aqui dentro, Satanás não pode invadir. Ainda mais se nós estivermos na presença, estivermos andando em obediência, firmados com a videira, sabe, cumprindo um propósito designado pelo Altíssimo, caminhando em fidelidade e honra para honrar o nome do Rei, para trazer crescimento ao reino, através do nosso testemunho, através da nossa história. Então nós precisamos continuar orando até entender, porque o Espírito Santo revela. Então eu tenho aprendido justamente a me relacionar com o Espírito Santo, a ouvir aquela voz interna. Isso é poderoso, irmão. Agora, como? E ele fala, como que nós continuamos a fazer isso? Ele continua: eu lhes digo a verdade. Quem disse a verdade? Quem é a verdade? O Espírito Santo, segundo João. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. A porta, nós sabemos, é acesso. Jesus é o acesso, irmão. Jesus é o acesso de tudo que você precisa, minha irmã. Jesus é o acesso à promessa. Jesus é o acesso à salvação. Jesus é o acesso à libertação daquela pessoa que você tanto ora. Jesus é o acesso ao emprego dos sonhos. Jesus é o acesso à prosperidade. Jesus é o acesso à paz. Jesus é o acesso à força. Jesus é o acesso. Eu quero repetir. Jesus é o acesso. Ele é a porta. Ele é a porta. Lembra de Mateus 16, versículo, se eu não me engano, 15, ou versículo 19. Eis que vos tenho dado as chaves do reino. O que ligares no céu, o que ligares na terra será ligado no céu, mas o que desligares na terra será desligado no céu. Ele é o acesso. Ele é a porta dessa chave que recebemos. Ele é a porta. Ele é o acesso. Quero ler com vocês Efésios capítulo 3, palavras do apóstolo Paulo, versículo 11 e 12. Diz assim:
tal como ele sempre tinha planejado fazer por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio de quem temos livre acesso à presença de Deus, com toda a confiança, por meio da nossa fé. Não podem te parar, não podem te impedir, não podem fazer nada a respeito do propósito. Podem tentar. Tentação é a arma do diabo. Agora é você que dá poder a ela. Por quê? Você tem um livre acesso, irmão. O véu foi rasgado. E eu sei que tem alguns loucos, muitos por aí, querendo costurar o véu. E é isso que Jesus vai falar aqui, ó. Ele fala: todos que vieram antes de mim, versículo 8, eram ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Tem alguns loucos querendo costurar o véu. Por quê, irmão? Ai, ai, como essa palavra ofende. Como eu gosto de falar ela, irmão. Sabe por quê? Não é preciso pagar pedágio para chegar ao céu. Tem muita gente cobrando, você já viu? Parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Mas não precisamos pagar nada. Olha, eu quero repetir essa palavra. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Sabe por isso que quando a gente percebe que alguém fala mais de dinheiro do que de Jesus, a gente começa a ficar com falta de paz no coração, a gente não quer ouvir. Não tem nada de errado não, irmão. Não tem nada de errado não, meu irmão. Logicamente, quando o Senhor é Senhor da nossa vida, Ele vai ser Senhor até da nossa área financeira, até do nosso dinheiro. Ele quer ser Senhor de tudo. E não estou aqui dizendo que algumas partes da Escritura, como dízimos e ofertas, não estão lá. Não. Se a gente aceitou Jesus, nós temos que aceitar a palavra. Eu gosto quando Agostinho fala que se de fato nós cremos na palavra de Deus, mas rejeitamos uma parte, nós não cremos na palavra de Deus. Cremos apenas em nós mesmos, naquilo que nós queremos crer. Então não podemos rejeitar nenhuma parte. O cordeiro tem que ser comido por completo. Mas existe uma galerinha aí, irmão, que está cobrando pedágio. Eu quero dizer para essa galera, meu irmão, não tem carnaval no céu, não tem terreno no céu, não tem, sabe? Para começar, as ruas lá, o que essas pessoas tanto buscam aqui, vai ser o nosso piso. Vai ser aonde nós vamos pisar. A Jerusalém celestial, ela é feita de ouro. Ouro, meu irmão. Então não tem carnaval no céu. Eu quero ler mais um versículo. Olha, que confirma a questão do acesso do véu rasgado. Hebreus 10, versículo 19. Diz o seguinte: e assim, queridos irmãos, por causa do sangue, o sangue de Jesus. O que quer dizer o sangue de Jesus? Redenção, pagamento de dívidas. Meu irmão, minha irmã, você aceitou Jesus, você não deve nada, a não ser obediência a Deus. Atos capítulo 5, versículo 29, importa-nos muito mais a obedecer a Deus do que aos homens. Então, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos entrar nos santos dos santos. Quem? O sacerdote, o bispo, o pastor, o presbítero, o Alisson, o diácono famosinho do YouTube? Não, nós todos. É pelo sangue, meu irmão, é pelo sangue do Cordeiro. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque Deus, ele é santo, kadosh, separado, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém tira pecado do mundo, nós não pagamos para tirar pecado, quem pagou foi Ele, com o sangue dele. Por isso que tentam muito tirar a cruz, porque sem a cruz a igreja enfraquece. É pelo sangue. A palavra não foi escrita com giz, ela foi escrita com sangue. Raçoi. Derrique pantarada soi jocomandaracandasai. Sangue. Sangue. Irmão, quero falar algo sobre o sangue que é poderoso. Quando sentir opressão em alguma coisa, sangue de Jesus seja sobre os meus pensamentos, sangue de Jesus seja sobre o meu coração, sangue de Jesus seja sobre a minha família, sangue de Jesus seja sobre a minha casa, sangue de Jesus cura-me,
da opressão. Sangue de Jesus. O diabo não pode com o sangue. Não pode. É o sangue. É o pagamento da dívida. É o pagamento. Sangue. Então, não tem carnaval, não tem pedágio, não tem nada, irmão. Alguma coisa diferente disso é ladrão. E não fala nada. Apenas ouve, ignora e entrega para Deus. Deixa Deus fazer justiça. Mas é ladrão, é assaltante. Tá bom? No versículo 9, partindo, ele fala: sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Entrará e sairá e encontrará pasto. Eu gosto, por quê, irmão? Porque se ele é a porta, ele é o acesso. Então o acesso que é Jesus está garantindo para nós salvação e provisão. Eu quero repetir, o acesso garante salvação e provisão também para a caminhada, porque nós precisamos de provisão para essa caminhada. E é de graça, irmão, é pela graça, é pelo Espírito da graça que reina sobre nós, sabe? Olha, isso é simples, irmão. Arrependei-vos e crede nas boas novas, ou seja, reconheça, humilhando-se diante de Deus: Senhor, eu sou fraco, eu não sei fazer sem o Senhor. Preciso, os meus caminhos só deram ruim. Então eu quero que o Senhor me ensine a como a fazer, me mostra esse tão chamado propósito. Eu quero saber o que fazer. Confesse os pecados para ele: Senhor, eu fiz isso aqui, eu sei que estou fazendo errado. Todos que você sabe, mostra para mim os que eu não sei. Mostra para mim essas promessas, as boas novas. Está tudo ali, irmão. Está tudo ali disponível para nós. Sabe por quê? Porque ele é o bom pastor. Esse era o texto a qual os discípulos não conseguiriam entender. Que ele era a porta das ovelhas e que tinha um curral, que tinha um espaço, que tinha um lugar destinado e reservado àqueles que creem. Um lugar aonde a vida seja leve. Um lugar aonde nós não tenhamos medo, porque lá tem o sangue. Tem o sangue. Sangue de Jesus seja sobre esse vídeo. Sangue de Jesus seja sobre a mente dos que estão em trevas. Sangue de Jesus seja sobre a sua família, meu irmão. Seja sobre a sua família, minha irmã. Sangue de Jesus seja sobre os seus projetos. Sangue de Jesus seja sobre tudo que te oprime. Porque o acesso garante a salvação e também a provisão. Deus é tão bom que Ele perdoa os nossos pecados, meu irmão, e ainda nos conduz aí, sabe, a um lugar aonde tenhamos honra, aonde sejamos honrados, aonde podemos desfrutar verdadeiramente de algo poderoso e grandioso, como o nosso Deus é, irmão. Como o nosso Deus é. É por isso que o sistema tenta impedir o avanço dos maloca. Não querem ver o maloca vencedor, não querem ver um favelado vencedor, não querem ver os que não são vencedores, querem que continue acreditando nas suas mentiras. Mas eu tenho uma palavra para você. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: e o meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm, por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. É riqueza e ainda é gloriosa. Suprirá, irmão. Suprirá. Mesmo que esteja andando em falta, eu tenho certeza que não faltou, meu irmão. Sabe, o alimento de cada dia. E a ocasião para se viver é hoje. Estamos vivos. Estamos bem. Estamos alimentando. O pasto fala de alimento, mas também fala da palavra de suprimento, que é o suprimento para nossa alma. De tudo aquilo que nós precisamos. Tem o suprimento físico, material? Tem, irmão, mas também tem o espiritual para nossa alma. Olha, e quero terminar porque ele fala no versículo 10, que é o glorioso, todo mundo tem decorado ele. O ladrão vem para destruir, para roubar, matar e destruir. Percebe a crescente? Percebe como Satanás age? E nós precisamos estar atentos, irmão, a isso. Logicamente, Satanás não vai chegar vestido de ladrão, mas a intenção dele é essa. Primeiro é roubar, irmão. Rouba seus sonhos, os seus desejos de viver. Para quê? Para que nós venhamos a pecar, nos conduzindo à morte. Mas Deus é tão bom que põe limite até nisso.
O pecado ele é pago em salário, conforme Romanos 6, 23. Agora, o dom, a dádiva divina, gratuito de Deus, é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. É um presente entregue de uma vez só. O pecado é salário, porque Deus sabe onde nós habitamos, sabe as fraquezas desse corpo corrompido por causa do primeiro pecado de Adão. Agora, é impressionante, por quê? Porque começa justamente com uma progressão, irmão, mas em contrapartida nós temos o mestre: eu vim para lhes dar uma vida plena. Se o ladrão veio para roubar, o mestre veio justamente para doar. Se ele veio para matar, Jesus veio para vivificar. Se ele veio para destruir, ele veio justamente para edificar, e ele quer edificar um legado, algo na sua história, algo muito grande. Sabe por quê, meu irmão? Quero terminar aqui, porque Deus deseja que vivamos em plenitude em todas as áreas da nossa vida. Eu quero repetir, porque eu estou pregando aqui para pessoas que pensam que a vida acabou por causa de um momento ruim, que pessoas que estão pensando em desistir porque estão vivendo um momento de escassez, de privação e de provação. Eu estou pregando aqui para pessoas aonde o coração tem sido colocado à prova. Não desista. É vida e vida plena. Você vai chegar lá, meu irmão. Deus deseja, eu creio em um Deus que cuida de nós, e por isso eu vou repetir novamente: Deus deseja que vivamos em vida, em plenitude em todas as áreas da nossa vida. Eu quero repetir: Deus deseja em que vivamos em plenitude em todas as áreas da nossa vida. Quero declarar os Salmos 23, irmão, não poderia deixar de declarar ele: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Ele me leva a pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva aos riachos de água mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. E mesmo que eu ande pelo vale de trevas, mais densas trevas e morte, ele está comigo. Por isso eu não temerei, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Preparam um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e faz o meu cálice transbordará. Eu tenho a absoluta certeza que a sua bondade e a sua fidelidade, que a sua bondade e a sua fidelidade, que a sua bondade e a sua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra, que todos possam viver em plenitude pela paz do Mestre Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.